Olá, olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Boa tarde ao pessoal aí da Rádio Cotia, ouvintes da Rádio Cotia, aos pet lovers, né? Os amantes de cães e gatos. Estamos aqui hoje iniciando mais um programa Papo Pet na Rádio Cotia. Sempre às terças-feiras, 15 horas, o programa Papo Pet falando um pouquinho a respeito da saúde dos nossos pets, né? Especialmente cães e gatos. Hoje em especial eu escolhi um outro tema muito importante, que não diz diretamente respeito aos cães e gatos, mas é um assunto importante agora, nesses tempos atuais, que é a questão da dengue e dos cuidados redobrados que nós devemos ter com a dengue agora, nesse verão, tá ok? Então hoje o nosso programa presta uma utilidade pública falando a respeito da dengue. Para quem não me conhece, meu nome é Solange, sou veterinária na área de pequenos animais. Trabalho com as especialidades de homeopatia e florais de Bach. Eu faço um trabalho efetuando a carta natal do animal, onde a gente precisa ter a data de aniversário do animal, a data de nascimento dele, né? Para a gente montar um mapa natal e fazer a prescrição dos florais de Bach através da carta natal do animal, das posições de alguns planetas, além do Sol, né, que seria o signo solar do animal, outros planetas que vão nos dizer a respeito da maneira de ser desse animal, da maneira desse animal sentir, da maneira dele reagir às emoções e outras questões de saúde também. Então, é um trabalho personalizado, feito para aquele animal, onde a gente tira uma fórmula de florais para equilibrar esse animal no seu comportamento de maneira geral, né? Partindo da premissa de que as doenças são de origem psicossomáticas, né? Especialmente as doenças de problemas de pele, convulsões também podem ter muita origem psicossomática. Então a gente faz um trabalho personalizando, visando aquele animal em particular, ok? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só entrar na minha página AuraVet. Lá eu tenho a publicação de algumas cartas natais aí de alguns animais, mostrando como é feito esse trabalho. Ok? Então, entrando no assunto de hoje nós vamos falar sobre a dengue e os cuidados redobrados que devemos ter com a dengue agora no calor. E por que a gente vai falar sobre dengue hoje? Bom, antes de mais nada, a gente precisa falar que o médico veterinário trabalha não somente com a saúde animal, né? Mas também o médico veterinário indiretamente trabalha na prevenção da saúde humana, quando ele evita a doença no animal, evita que essa doença seja transmitida do animal para o ser humano ou para o meio ambiente. Então, o veterinário trabalha não somente na saúde animal, mas também na saúde ambiental e na saúde pública, né? Buscando sempre prevenir as doenças. Então, o médico veterinário atua, por exemplo, na inspeção de origens de produtos alimentícios de origem animal, né? Seja a carne, seja o leite, sejam os ovos. E ali o médico veterinário vai trabalhar sempre procurando prevenir doenças nas pessoas.
E nesse trabalho, o médico veterinário ele tem uma gama de conhecimentos muito ampla em termos de epidemiologia, de toxicologia, de imunidade de rebanho, que tanto se fala hoje em dia, né, com a questão das vacinas. A gente vacina os animais muitas vezes para prevenir a doença no ser humano, como é o caso da raiva, por exemplo. Então, na questão da dengue, é importante que as pessoas saibam que existem em todo o Brasil profissionais da área veterinária atuando, né, na gestão, no planejamento e na execução de medidas de controle dessas enfermidades, como a dengue, a zika e a chikungunya, né? Então existem médicos veterinários, por exemplo, trabalhando nos centros de zoonoses, que além do trabalho diretamente ali com os animais, trabalha também com um grupo de agentes, controladores de vetores, que vão fazer esse trabalho de prevenção de dengue. São aqueles agentes que saem nos bairros visitando as casas e buscando o criadouro do mosquito da dengue, né? Então, por trás desse trabalho, existem veterinários treinando pessoas, fazendo a gestão, fazendo o planejamento, ou mesmo executando muitas medidas visando essa prevenção. Por isso, hoje nós vamos fazer no nosso programa Papo Pet um alerta para essa questão da dengue. Tá ok? Principalmente porque nesta época do ano, agora de janeiro a junho, é quando a gente vê a maior incidência dos casos de dengue. Então, por exemplo, a gente sabe que em 2020, no ano passado, nós tivemos quase 1 milhão de casos prováveis de dengue no país. Desse 1 milhão dos prováveis casos de dengue, 90% deles aconteceram entre o mês de janeiro e junho. Então, nos meses mais quentes do ano. Então, agora, nessa época do ano, é quando a gente deve ter maior foco na prevenção da dengue, no controle do mosquito da dengue, né? É quando a gente deve prestar mais atenção aí no nosso quintal mesmo, no nosso local de trabalho, dentro de casa, ou do lado externo da nossa casa, a gente procurar evitar fontes de água parada, né? Que podem ser de vários tipos. Oi, Cris, boa tarde, tudo bom? É exatamente isso, Cris. Os animais absorvem mesmo, assim, até em termos energéticos a gente pode dizer, né? Que eles absorvem o psicológico, né? Do seu dono, e por isso eles também apresentam os problemas. Estamos resolvendo aqui um probleminha técnico aqui no nosso tripé. Vamos ver se a Karina consegue arrumar. Aí, joia. Bom, então era o que a gente estava falando, né? A gente precisa se preocupar agora, nessa época do ano, em prevenir esses criadouros do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, porque esta é uma época do ano em que o mosquito prolifera muito e a gente pode ter dentro da nossa própria casa um foco de transmissão. Nós podemos ter ali um recipiente com água parada que está sendo um foco de transmissão, ele está sendo um criadouro do mosquito da dengue. E principalmente neste ano com a pandemia, está acontecendo também muito problema do início da dengue ser confundida com o quadro de Covid também, né? Porque as duas doenças são transmitidas por vírus, elas causam dor no corpo, febre, mal-estar. Então, no início pode se confundir dengue com um quadro de Covid, né? Então,
logicamente esse diagnóstico diferencial é o médico que deve fazer, mas a gente prevenindo as infecções por dengue, a gente também está aliviando aí um pouco o lado da questão da saúde pública e da crise na saúde lá com o número de casos aumentando de Covid e todo mundo precisando do serviço público, né? Então a gente pode estar aliviando um pouquinho também o lado da saúde pública, evitando os casos de dengue. Então, mais uma vez, chamando a atenção de todo mundo para que a gente procure evitar nós mesmos dentro da nossa casa, do nosso local de trabalho ou do nosso bairro, inclusive, evitar os focos, os criadouros do mosquito do Aedes aegypti, transmissor da dengue. Daí como é que a gente faz isso? Bom, todo mundo acho que já está cansado de ouvir falar, mas é bom a gente sempre retomar essa questão, porque dentro de casa, no vasinho de uma planta, às vezes um pneu que está encostado ali numa parede tomando chuva, que acumula água ali no pneu, esse pneu deve ser esvaziado, seco e deixado num lugar coberto, porque ele não volte a acumular água de chuva, por exemplo. Uma piscina que está abandonada, que não está sendo cuidada, ela pode ser um foco de criadouro aí do mosquito da dengue, né? As calhas devem estar sempre limpas, né? Porque tem calhas que às vezes vão acumulando terra, vão acumulando mato e vão acumulando poças de água. Essas poças de água parada também podem criar o mosquito da dengue. Dentro de casa, por exemplo, o que mais? Atrás das geladeiras, a gente tem um recipiente ali que pode acumular água, a gente pode jogar um detergente ali naquela calha que fica atrás da geladeira, para não acumular água. Tampinhas de refrigerante, né? Por menor que elas pareçam, uma tampinha de refrigerante, ela acumula água da chuva também e fica ali com água parada. Plásticos, garrafinhas, PET, enfim, coisas, qualquer tipo de recipiente que acumule água, que deixe água parada, pode ser um forte criadouro para o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, tá? Então, vamos prestar atenção nisso, vamos prestar atenção no nosso quintal, no nosso bairro, de que maneira a gente pode fazer para diminuir essa incidência de crescimento, de surgimento de mosquitos e de transmissão da dengue, tá? Lembrando que a gente precisa higienizar também os bebedouros dos cães e gatos, né? Porque muitas vezes a pessoa completa a água daquele bebedouro sem higienizar o bebedouro, né? E aí ele vai formando uma crostinha em volta assim da vasilha, né? E ali o mosquito da dengue pode depositar os ovos ali. E esses ovos podem eclodir e formar larvas. Então, é muito importante as pessoas prestarem atenção nisso. Os bebedouros dos animais, de cães, de gatos e de qualquer outra espécie animal devem ser higienizados também com uma escovinha, com uma esponja, para se lavar o recipiente e não permitir que esses ovos permaneçam ali, que eclodam e que se transformem em larvas. Então, muito importante a gente prestar atenção nisso, né? Mesmo porque o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, para os cães, também pode transmitir a dirofilariose, que é a doença que causa o verme no coração, né? Então, é mais um motivo aí para a gente higienizar bem as vasilhas dos animais, manter os animais sempre num ambiente limpo, com água fresca, com os recipientes bem limpos, para evitar a permanência dos mosquitos e transmissão de doenças.
Então, basicamente, era o que a gente tinha para comentar hoje sobre a importância da prevenção da dengue, sobre o nosso papel como agentes comunitários, né? A gente pode também estar ajudando nesse controle, nessa prevenção de novos casos de dengue surgindo, agora paralelamente a essa nossa epidemia de Covid, e procurando manter sempre quintal livre de recipientes que possam acumular água. E falando também dos bebedouros dos animais, que as pessoas muitas vezes se esquecem, mas os bebedouros também podem ser uma fonte de contaminação. Então eles têm que estar sempre limpos, sem aquelas crostas em volta do recipiente que podem manter os ovos dos mosquitos ali aderidos e causar a transmissão da dengue. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta aí nos comentários, a gente pode estar respondendo. O que não for possível responder agora, eu respondo para vocês depois. Fora do programa, não sem problema, tá ok? Então, era mais para o programa de hoje. Eu queria dar esse cunho mais de saúde pública. Lembrando que a gente deve sempre trabalhar com os animais, sempre cuidar dos nossos animais, mas lembrando sempre que o trabalho do veterinário, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, é prevenindo também a saúde humana. Tá? Então, como veterinário, agente de saúde pública, a gente faz esse programa hoje falando da dengue no sentido de se prevenir. Sempre buscar prevenir. Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Então, vamos prevenir, vamos limpar o quintal, vamos recolher os utensílios que possam acumular água, como os pratinhos dos vasos, e também cuidar do recipiente dos animais. Ok? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta, podemos tentar responder agora para vocês, ou então, novamente, depois, nas redes sociais, a gente vai respondendo as perguntas que forem surgindo. Eu peço para vocês novamente que vocês entrem lá na minha página Oravet para conhecerem o trabalho de carta astrológica do animal com a prescrição de florais de Bach. Para tratar tanto a saúde física, mental como emocional do seu pet, nós procuramos identificar o real sentimento, o real problema, a real causa da doença desse animal através do estudo dessa carta astrológica e da prescrição de florais e sais de homeopatia. Ok? Então agradeço a todos pelo programa de hoje. A gente volta a se encontrar então na próxima terça-feira, às 15 horas, no programa Papo Pet, aqui na Rádio Cotia. Ok, pessoal? Obrigada. Até a próxima semana.